Shalom, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor. Viemos aqui nos reunir para adorá-lo, para agradecer esse nome que é santo. E por também Ele ainda nos abençoe. Creio que vai ser uma noite muito especial. E eu queria te lembrar de uma passagem para nós darmos início. Você provavelmente conhece João 4, quando fala ali daquela conversa de Jesus e samaritano. Eu queria compartilhar com você o versículo 13 até o 15, que diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? Nós conhecemos essa passagem e o Senhor ele quebra paradigmas da época, e aqui foi um desses momentos. Que nessa noite seja essa a nossa resposta ao Senhor: dê-me dessa água. E é uma promessa para nós: aquele que tem sede, venha e beba. Enquanto nós bebemos essa água, nós nos saciamos. Então nessa noite eu e você podemos ser saciados pelo Espírito Santo de Deus. Não importa as circunstâncias, as coisas, o mundo, como o mundo está, as más notícias, nada disso. Possamos elevar os nossos olhos para Jesus, assim como essa mulher teve esse encontro tão especial. Nós dizemos que mais uma vez estamos aqui, mas que seja a sua adoração de todo o seu coração. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que nós temos é o presente, amém? Então que realmente não seja mais um momento, mas que seja o momento de entrega, o momento, porque o Abba, ele merece tudo. Ele merece o dia de hoje, ele merece as nossas vidas. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e fazer a sua oração de entrega ao Senhor desse tempo, entregando o seu coração, entregando a sua mente, e expressando a Ele o quanto você deseja beber dessas águas. A palavra do Senhor diz que o querer efetuar vem dele. E Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor gere o desejo de mais do Senhor nessa noite, gera sede nos nossos corações. Não importa quanto tempo nós temos andado, caminhado contigo, viver com o Senhor em novidade de vida. Nós queremos o que o Senhor tem para hoje, nós queremos te dar o nosso coração. Mais uma vez, porque viemos, já vimos outras vezes, mas que seja a vez. E que quando os teus olhos passarem sobre a terra, possamos chamar a tua atenção. Os sacrifícios agradáveis para ti são coração contrito e quebrantado. Senhor, vê se há em nós algum caminho mal, Pai. Muda o nosso coração essa noite. Nós nos arrependemos diante de ti. Essa semana, Pai, tantas coisas aconteceram. E se porventura nós pecamos, falhamos, deixamos de fazer, desobedecemos ou até mesmo deixamos de crer, nós pedimos que o teu Espírito traga nosso coração nessa hora, para que possamos colocar diante do Senhor. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E nós queremos confessar sim os nossos pecados diante do teu altar, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que nós não somos. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. O Senhor pode agir em nós e através de nós, porque aquele que bebe da tua água, ele recebe, ele jorra a água também. Nós queremos jorrar nessa noite, aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, Senhor, nessa nação. Faz ecoar, Deus, o som de esperança. Espírito Santo, tudo aquilo que nos atrapalha de te ver, nós queremos lançar fora nesse momento. Toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, não há espaço para isso, só há espaço para o Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo ocupe agora toda a atenção. Nós queremos te dar a nossa expectativa. Nós queremos, Pai, nós saímos das nossas casas para
Se o
esticar para viver nele. Porque nesse jeito que a gente está, a gente não consegue. Há muitas limitações. Então Ele quer esticar a nossa fé, e só há uma forma de esticar. Muitas vezes passando por um deserto, muitas vezes passando por um vale. E até mesmo quando tudo vai bem, Ele nos estica também. E nesses dias, para viver com o Senhor, diante de tantas coisas que nós estamos vendo, nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos ser cheios de fé. Nós não podemos deixar que o medo nos atrapalhe, as comparações nos atrapalhem. Então, nesse momento, eu gostaria de orar específico por isso. Coloque nas mãos do seu coração. O Senhor, Ele quer encher o seu coração. Ele quer colocar o seu coração. Ele quer te dar dependência. E para depender, muitas vezes tem que faltar, meu irmão. É porque Ele é alfa e ômega. Ele quer se revelar a você. O sobrenatural de Deus, Ele não falha. Muitas vezes pode parecer, mas só parece. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Quando Ele chamou Pedro, Ele sabia o que estava fazendo. Jesus sabia. E muitos questionavam: como assim? E nós já sabemos a passagem, sabemos o fim da história. E se Ele te chamar hoje, qual que é a sua resposta? Você pode pensar: eu não consigo. Ou você pode dizer: eu iria. Mas precisa de uma ação. E nesse momento eu peço que você pergunte ao Senhor: qual é a ação que eu preciso? Qual é o passo que eu preciso dar em meio às águas? Eu não quero ficar sentado reclamando da tempestade. Eu não quero ficar olhando o mar. Eu não quero ficar olhando o vento. Eu quero ouvir a voz. Existe uma voz que me chama nessa noite para caminhar. E essa voz nos dá segurança. E essa voz nos dá esperança. Confia no Senhor. Senhor, vem gerar nesses corações nessa noite. Ah, Deus, vem trocar o nosso coração. Nós queremos o teu coração. Renova a nossa fé em Ti nessa noite, Pai. Nós não vivemos por vista. Não é quando as coisas estão bem. Porque às vezes pode estar bem e o Senhor não está. Não é sobre isso, é sobre dependência ao Senhor. Pai, vem, Senhor. E quando o Senhor nos chamar, nós queremos ouvir para caminhar. Não queremos caminhar na nossa própria palavra, mas nós queremos caminhar na Tua palavra, porque basta uma palavra. Quando Ele fala, Ele garante. É Ele que diz. E dele sai virtude. E dele sai o sustento. E dele sai provisão. Não só nas coisas materiais, não, mas naquilo que é do Espírito mesmo. Em ser mansos e humildes de coração, o fruto do Espírito precisa se manifestar. Oh, Senhor, está o teu coração nessa noite. Ah
Gostaria de chamar aqui o João e a Amanda. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu, dizendo: bebei dele todos, pois esse é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Vamos orar por dois elementos. Pai, nós colocamos diante de Ti esses elementos: o suco de uva que representa o Teu sangue, o pão que representa o Teu corpo, Senhor. Que nesse momento, Senhor, ao lembrar do Seu sacrifício, Pai, o nosso coração possa se alegrar, cada um possa sondar o seu coração diante de Ti, Pai, e possa participar da Tua mesa com alegria, lembrando do Teu sofrimento, mas também da Sua vitória, Senhor, sobre a morte. Ah, Pai, nessa noite nós abençoamos esses elementos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você se serve, eu queria te convidar nesse momento a fazer o que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Traga a sua memória, traga os seus pensamentos ao seu coração o dia que o Senhor te resgatou, o dia que o Senhor, com o sangue precioso dele, te ligou ao Pai e você teve acesso à presença de Deus Pai através do sangue do Cordeiro. Comece a pensar que aquele digno de honra, de glória, de majestade, se esvaziando de si mesmo, se despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós como homem, e ainda que não tivesse nenhum pecado, se entregou por nós como ovelha muda, se entregou por nós sem reclamar, se entregou por nós tendo feito tudo corretamente, andado por essa terra sem pecado nenhum. E nós que somos pecadores, e nós que somos falhos, nós que merecíamos a cruz, Ele nos livrou do peso eterno, Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou do inferno, por amor, por amor, por amor a nós. Comece a agradecer ao Senhor no seu lugar. Senhor, obrigado. Nós queremos fazer isso de forma consciente, lembrando do seu sacrifício, lembrando da sua vida entregue por nós, e da sua ressurreição, e da sua vitória sobre a morte, Senhor. Por conta disso nós estamos vivos, por conta disso nós somos ligados ao Pai novamente, nós temos livre acesso à presença. Oh Jesus, obrigado, Senhor, comendo o pão que representa o corpo desse momento.
seu amor nos alcança, Senhor. O seu amor nos alcançou de tal maneira que nós somos constrangidos pela profundidade do seu amor, pela dimensão do seu amor. É um amor tão precioso, amor perfeito, amor de morte de cruz, aquele que dá a vida, aquele que dá a sua própria vida em favor de muitos. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Morte venceste, o véu rompeste, uma vazia. Eu estou aqui com o notebook porque eu não imprimi o esboço. Porque eu falei para ele assim, olha, eu tenho uma palavra que Deus compartilhou comigo, que eu quero liberar no culto. Quando você quiser colocar para ministrar,
Nem foi esse domingo, eu já vou ministrar, então você ministra no próximo domingo. Eu falei, próximo domingo eu não sei se eu vou estar de folga, eu vou trabalhando. Então eu não tinha impresso ainda, né? Eu já tinha pronta a palavra, mas não tinha impresso. Então eu vou usar o notebook para poder me guiar aqui. E é muito interessante porque o Espírito Santo ele já vem falando com a gente desde o momento do louvor. E o que a Rose ministrou aqui acaba coincidindo com algumas coisas que eu tenho para trazer para vocês essa noite. O primeiro texto que eu vou ler, por enquanto não precisa abrir ainda, que daí depois o próximo texto eu vou passar para vocês abrirem, mas está em Mateus 10, 29 ao 30. Não se vendem 2 pardais por um asse, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Esse mesmo trecho também está em Lucas 12, 7, né? Falando sobre isso, sobre Deus ter o controle da nossa vida, né? Então, nós cristãos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e vivemos uma vida diante de Deus, Ele tem o controle sobre a nossa vida. Nada do que acontece está fora do controle de Deus. E o Senhor ele é soberano, né? Sobre todas as coisas. Em Salmo 103, 19 fala: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então Deus ele domina sobre tudo e nós, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida diante dele, nos sujeitamos a viver a vontade dele, mais ainda que não vai fugir do controle de tudo que acontece. E pensando nisso, o controle de Deus sobre as nossas vidas e tudo mais, Deus me direcionou para a vida de Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus, servia a Deus de todo o coração, ele tinha riqueza, ele tinha bens, a vida dele era muito boa, né? E ele era muito grato a Deus, orava pelos filhos, ele vivia na terra de Uz, né? Então ele tinha muitos bens, animais, terras. E um certo dia Deus ele falou, né? Vamos abrir em Jó 1, a partir do versículo 6. Então Jó ele era um homem honesto, né? E o Senhor se agradava muito do coração de Jó. Então eu vou ler. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, na casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero, antes de continuar a fazer uma oração, então você pode, conforme vocês estão sentados, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, eu me coloco aqui diante de Ti nessa noite, Senhor, e eu peço, Espírito Santo, usa a minha vida para trazer essa palavra, Deus, e eu peço que a mesma revelação que o Senhor me deu sobre isso venha sobre os meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, e que as nossas mentes, ó Deus, estejam cativas à Tua obediência, ó Pai, que nos nossos corações o Senhor encontre um solo fértil, ó Deus, para que a Sua palavra
seja semeada, Pai, em nome de Jesus. E é isso que eu te peço, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa primeira parte de Jó, Deus falou para Satanás: olha lá, o meu servo Jó, ele é justo, ele me teme, ele é honesto, ele não faz o mal. Aí Satanás fala: mas você abençoa ele, você dá tudo para ele, você cerca ele, você cuida dele, então ele tem motivo para ele ser temente a ti, né? Se você tocar na vida dele, o que será que acontece? Então Deus, ele deu a permissão a Satanás para que tocasse na vida de Jó. Ele só não permitiu que tocasse na saúde, não na saúde, na vida em si, né? Que poupasse a vida dele. Poderia tocar em todos os bens, tocar nele, mas que não tirasse a vida de Jó, né? Então, essa primeira parte, depois que Satanás sai ali da presença do Senhor, morre todos os filhos, perde rebanho, praticamente, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, todos os bens, funcionários, todo mundo morreu e ele ficou sem nada, né? Ficou lá só ele e a esposa dele. E nessa primeira parte, qual foi a resposta de Jó, né? É uma frase que a gente conhece muito, que às vezes a gente também fala, né? Fala assim: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, em Jó 1, do 21 ao 22, ele diz assim: no saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus de coisa alguma. Então, essa frase, ela é muito lembrada, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que a gente às vezes fala isso, só que na prática não é tão fácil como falar, né? Tipo, porque a gente sempre, quando acontece alguma coisa ruim, a gente vai sempre pensar: o que está acontecendo isso comigo? Ir para o lado negativo das coisas, murmurar, reclamar, procurar o que está acontecendo de errado, questionar Deus: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Fulano lá não acontece nada, eu estou aqui, né, sendo atacado, passando por tudo isso. E então é uma coisa assim que não é tão fácil colocar em prática, né? A confiança em Deus em todo momento. E daí, tipo, quando o diabo viu que Jó falou isso, ele não ficou satisfeito, né? Ele foi lá e falou de novo com o Senhor, né? Aí em Jó 2, do 1 ao 10, está escrito assim: em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Peraí. Tá certo. Eu achei que eu estava lendo errado, gente. Aí o Senhor disse a Satanás: separou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Aí Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para a sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E então a gente vê que Jó, ele em nenhum momento ele culpou a Deus pelo mal que estava acontecendo a ele, né? Mas ele também ficava pensando por que aquilo estava acontecendo com ele.
Mas ele nunca falou, amaldiçoar a Deus, que era o que o diabo queria, né? Que ele abandonasse a Deus por conta de tudo que ele tinha sido afligido, né? E enquanto Jó estava ali naquela condição, né? Questionando algumas coisas a Deus e tudo mais, aí chegaram alguns amigos para ele, né? Os amigos vieram visitar, aí em vez dos amigos ali dar uma ajuda a Jó, trazer uma palavra de consolo, começaram a falar para Jó, eu acho que você fez alguma coisa de errado aí, você está pecando, tem alguma coisa que não está certa, é melhor você se arrepender do que você está fazendo, pedir perdão a Deus, que quem sabe Deus te livra, né, de todo esse mal. Só que Jó ele sabia que ele era um homem íntegro e que ele não tinha feito nada de mal, mas mesmo assim ele começou a perguntar a Deus por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele, né? Ele queria muito que Deus explicasse o motivo de tanta dor. Aí vamos abrir em Jó 10, do 1 ao 9. A minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa e me expressarei com a minha alma amargurada. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações têm contra mim. Tens prazer em oprimir-me e em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos humanos? Enxergas como os mortais? Acaso são os teus dias como os do mortal? Ou são os teus anos de vida como o do homem? Para que investigues a minha iniquidade e vasculhes o meu pecado? Sabes muito bem que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me de tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Agora voltastes para destruir-me. Lembra-te de que moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Então, Jó começou a questionar a Deus por que tudo aquilo estava acontecendo a ele, né? E muitas vezes a gente também entra nesse tipo de situação, que nós queremos entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, tentamos procurar um motivo para todas as coisas, só que a gente se esquece que Deus está no controle de tudo. E como a Rose falou, né, a gente é ser humano. Então a gente não pode ficar na nossa pequenez humana para entender as coisas de Deus, né? A gente precisa ir para o espiritual, né? Porque a nossa mente humana, ela sempre vai buscar uma explicação para todas as coisas, ela sempre vai ir para o lado negativo, para o lado ruim das coisas. Vai sempre, as circunstâncias vão ser muito maiores, a gente vai sempre olhar mais para os problemas, para as coisas ruins, para o dia mau, do que olhar para Deus e ver que Deus está cuidando de nós, né? E sempre que nós passamos por momentos difíceis, é muito fácil a gente achar que está fazendo algo de errado, e que o que está acontecendo é reflexo disso, como foi o que acharam os amigos de Jó, né? Acharam que Jó estava fazendo alguma coisa de errado para o mal que teve vindo sobre ele. Uma coisa que eu também lembrei, que o Fer pegou esses dias, foi sobre o cego Bartimeu. Os próprios discípulos, eles perguntaram para Jesus, né? Por que ele era cego? Quem que tinha pecado? Quem que tinha pecado eram os pais? De onde que vinha, né, o motivo para ele ser cego? Só que não era isso. Era um propósito de Deus ele ser cego para que a glória do Senhor fosse manifesta através da cura da visão dele, né? Então a nossa mente ela sempre procura explicação para as coisas e nós nunca paramos para pensar às vezes que está tudo na mão de Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Só que isso que é ter fé, né? Porque ter fé é confiar em Deus, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, é confiar naquilo que a gente não está vendo, né? E nem sempre isso é fácil. Ou geralmente não é fácil, é complicado a gente entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer tudo
Mas a gente precisa viver por fé. Porque se a gente não viver por fé, a gente não vai estar agradando o coração de Deus. Né? E quer coisa maior do que tudo que Ele tem feito, né? Todo esse lugar, todas as coisas que Ele tem colocado aqui, toda essa estrutura, é a vontade de Deus, né? Independente da nossa humanidade, Deus Ele tem feito a vontade dEle, nós precisamos manter a nossa fé nele. E eu até comentei esses dias, a gente estava conversando que a gente estava assistindo um podcast da Laura Guedes, e além da fé, ela fala também sobre esperança, e que eu nunca tinha pensado dessa forma, que a fé é a certeza de que Deus vai fazer algo. Tipo assim, Deus tem uma promessa. Se a gente tem fé, a gente tem certeza que Ele vai cumprir. Só que a gente não sabe o dia que Ele vai cumprir, a hora. A gente não sabe o momento. Por mais simples que a promessa possa ser na nossa vida, a gente nunca sabe qual vai ser o dia que Jesus vai cumprir aquilo, que Deus vai cumprir. E ter esperança é manter, é sustentar essa promessa. Da gente viver cada dia na certeza de que Deus vai cumprir aquilo. E não só acreditar hoje, acreditar todos os dias até que aquilo se cumpra. E muitas vezes, dependendo da promessa que Deus deu, né, a espera é um processo que nos molda, um processo que nos torna humildes. E voltando à história de Jó, né, depois lá no final do livro de Jó, Deus falou com ele, né? Deus falou com ele de uma forma muito especial e fez já entender que muitas vezes existem coisas que a gente não vai entender, mas que a gente tem que confiar em Deus porque Ele é sábio, Ele sabe de todas as coisas. E Deus mostrou para Jó que cuidava dele, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquele pior momento que Jó estava doente e desamparado, que ele achava que estava desamparado por Deus, mas Deus estava com ele, né? E Jó também entendeu uma coisa, que nem sempre todos os questionamentos, todas as perguntas que a gente tem para Deus, elas vão ser respondidas. Porque a gente tem que confiar nele, então nem sempre a gente vai entender. Nem sempre Ele vai responder tudo. E após tudo isso que aconteceu com Jó, ele conheceu a Deus mais profundamente. Em Jó 42, do versículo 1 ao versículo 5, ele fala assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então todo esse processo que Jó passou fez com que ele conhecesse mais profundamente a Deus. E como eu falei também sobre os amigos de Jó, né, que foram visitá-lo naquele momento difícil, os amigos de Jó, eles poderiam ter levado um consolo para ele, né? Ter falado: olha, tá difícil o momento aqui e tal, mas Deus é contigo, você vai passar por isso, vai conseguir, a gente está com você, a gente vai te ajudar. Mas eles foram lá tentar achar um motivo para tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Jó. Não fazendo, mas permitido, né? Deus que permitiu tudo aquilo com Jó. E depois esses amigos de Jó, eles foram advertidos por Deus. Deus falou para eles levarem animais até Jó, para que Jó fizesse sacrifício e orasse para eles. Então em Jó 42, do 8 ao 10, fala: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos.
Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha. Então, aqui a gente vê que a gente pode encontrar uma pessoa num processo difícil, a gente pode estar passando por um processo difícil, e a gente tem que confiar em Deus, que Ele está fazendo a vontade dEle. E a gente também pode ver uma pessoa num processo difícil, a gente não deve julgar a pessoa pelo processo, porque a gente não sabe o que Deus está querendo fazer através daquele processo na vida da pessoa, né? E por fim, né, Deus abençoou Jó novamente. Jó ficou curado, ganhou de volta tudo que havia perdido em dobro, e além disso, Deus deu mais filhos a ele e fez com que ele vivesse muitos anos mais feliz e mais próspero do que antes. Então Jó, ele continuou com a mesma esposa. Depois que tudo isso aconteceu na vida dele, Deus abençoou ele em dobro, né? E ele ainda pôde viver mais anos para poder ver o crescimento dos filhos, o desenvolvimento da família dele novamente, né? Então a história de Jó é um convite a refletirmos sobre a nossa atitude perante as aflições inesperadas da vida. Ele nos ensina que mesmo nas dificuldades devemos confiar em Deus, porque Ele sempre cuida de nós e tem um plano para nossas vidas, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. E também algumas lições que nós podemos tirar da história de Jó. A primeira delas é que Deus é soberano. Então a história de Jó nos mostra que Deus ele é supremo e Ele está totalmente no controle de tudo e de todos. Uma outra lição também é a fé inabalável na fragilidade. Então, Jó ele teve uma fé que não se abalou mesmo ele estando num momento muito frágil. A vulnerabilidade humana em meio ao sofrimento é uma realidade que precisa coexistir com a fidelidade da vida cristã. E uma outra coisa também é que a dor atinge a todos inevitavelmente. Não tem como uma pessoa evitar algo difícil, um momento ruim, um dia mau. Jó nos ensina que quando a tempestade chegar, a atitude correta será continuar confiando e dependendo do Senhor, apesar das circunstâncias. E uma outra lição é que a dor nem sempre é uma punição. Então, nem sempre coisas ruins acontecem com uma forma de punição. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Jesus disse que os filhos de Deus enfrentariam aflições, e Ele foi a maior prova disso. Deus continua bom e misericordioso. As nossas fatalidades não mudam quem Deus é. Ele permanece fiel, principalmente nas nossas aflições e sofrimentos. Mas uma lição é que conhecer a Deus é melhor que conhecer todas as respostas. No fim da história, Jó não obteve as respostas das muitas perguntas que ele fez a Deus. E nem sempre cabe a nós saber a causa ou propósito das dificuldades enfrentadas. E também, mais uma lição é ter sabedoria para identificar maus conselhos. Jó teve sabedoria, né? Ele discerniu o momento que a esposa dele deu aquele conselho para ele, que aquilo era totalmente descabido, né? Então, às vezes, pessoas bem intencionadas, elas podem aconselhar contrário à vontade de Deus. Então, a gente tem que ter sabedoria para discernir. E mais uma lição é que a gente deve oferecer conforto e misericórdia e consolo aos atribulados. Os 3 amigos de Jó foram duros e não consolaram com base no amor de Deus. Não aumente o peso do fardo daquele que sofre. Então, se a gente vê uma pessoa num momento difícil, se a gente não tem nada
de conforto, de bom para falar, é melhor nem falar nada, né? Porque a gente pode mais piorar a situação da pessoa do que ajudar, né? Uma outra lição também é não guardar rancor do mal que fazem contra nós. Jó não ficou ressentido com os amigos, né? Que os amigos foram lá e falaram todas aquelas coisas para ele. E muito pelo contrário, depois no final ele ainda orou pelos amigos, fez o sacrifício. Então ele não guardou o rancor dos amigos dele, né? E mais uma lição é ter segurança no Redentor vivo. Jó confiava naquele que vive para sempre, que pode redimir e salvar. Sua fé nos encoraja a crer que Jesus, o Salvador, nos concederá a vida eterna. E uma última lição é aceitar que Deus sabe o que faz. Se a gente aceitar que Deus sabe o que Ele faz, a gente encontra a paz real. Porque a gente confia na soberania de Deus. Se a gente aceitar a soberania de Deus, a gente recebe uma paz que excede a nossa compreensão humana. Porque daí a gente sabe que Deus está fazendo aquilo. Então a gente não tem por que se preocupar, não tem por que ficar atormentado com aquela situação. Então a paz real é a paz de Deus que excede todo entendimento. E aqui me fez lembrar de algumas situações. Paulo e Silas na prisão, eles estavam tão em paz que eles estavam adorando a Deus. Ou então Daniel na cova dos leões, ele passou por aquela situação e ele não teve medo. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles entraram na fornalha e Deus guardou a vida deles, né? Não aconteceu nada. Eles tinham a certeza de que eles estavam fazendo a vontade de Deus, então eles não tinham para que temer, porque Deus estava no controle de tudo e eles estavam fazendo a vontade de Deus. E uma coisa que Deus chamou a minha atenção, né, trouxe ao meu coração, é que o que mantinha os apóstolos firmes em Deus e com paz, mesmo em meias tribulações, não era apenas a certeza de que Jesus prometeu que voltaria, mas a esperança na volta dele. Então, o que é mais que os discípulos, eles passaram por tanta coisa, né? Passaram por perseguições, foram afligidos, mas eles tinham esperança naquela, além da fé, eles tinham esperança naquela palavra de que Jesus falou que voltaria. Então, eles tinham paz, né? Em tudo que eles faziam. Então, resumindo, né, nós devemos aprender com a vida de Jó que os nossos olhos, eles precisam estar voltados para Deus, né? Entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que a gente nem sempre, ou até mesmo na maioria das vezes, né, a gente não vai entender tudo. Os momentos difíceis, eles vão vir, né? Nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis, porque como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele não fala que a gente não vai ter aflição, mas ele é o nosso consolo, ele que é o nosso suporte no momento de aflição. Então, para a gente passar por um momento difícil de aflição, sabendo que Deus está conosco, é muito mais fácil, mais leve, do que não ter esperança nenhuma, né? Então, os momentos difíceis, eles podem vir, mas nem sempre serão responsabilidade nossa ou algum tipo de punição, mas por vontade e permissão de Deus, porque Ele é soberano. E assim, eu não estou falando isso, eu não estou anulando a lei da semeadura, porque a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Só que a gente tem que entender que nem sempre os momentos difíceis são resposta de algo que a gente fez, né? Que a gente tem a nossa vida mesmo em Deus e a gente tem que confiar nele. E nós devemos permanecer e ter nosso coração grato, porque Deus,
Ele cuida de nós em todo o tempo. E se nós não vermos a bondade, o amor e a misericórdia de Deus em todas as coisas, nós não poderemos acessar lugares maiores e de bênçãos como Jó acessou. Porque a fidelidade de Jó em Deus não era o que Deus podia oferecer para ele, né? Era quem Deus era para ele. E o diabo, ele duvidou que Jó permaneceria fiel a Deus, porque ele achava que o coração de Jó estava naquilo que Deus poderia dar para ele, mas não estava. E uma coisa que eu penso com relação a isso é que Deus, ele tem prazer de abençoar, de agradar os filhos dele, porque ele é um pai amoroso. Ele não é um carrasco que só quer fazer o mal. Mas às vezes, se está difícil ser grato a ele num momento difícil, se está difícil ele ver alegria no nosso coração num momento difícil, eu penso que quanto mais no momento bom, porque daí no momento bom a gente nem vai lembrar que é Deus que está lá. Porque a gente vai acabar se esquecendo, que vai virar uma coisa tão normal, você viver a sua vida, não tem nenhum problema e tudo mais. Estou falando que a gente tem que ter problema, né? Mas que o nosso coração tem que ser grato em todo o tempo e acreditar que Deus está em todas as coisas, o tempo todo, e no controle de tudo, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, isso é tão precioso entender isso, mas muitas vezes a gente não entende, ou até a gente entende, mas não pratica, né? De agradecer a Deus o tempo todo, mesmo quando é um dia mau, agradecer a Deus, quando é um dia bom, agradecer a Deus. Às vezes pode ser um dia tão difícil que você fala que você não tem motivo para agradecer a Deus, mas só o fato de você estar respirando já era motivo suficiente para ser grato, porque a dádiva da vida foi Deus que nos concedeu e nós estamos aqui por causa dele. E Jesus, ele entregou a vida dele por nós. Ele morreu por nós. Jesus, ele passou por um momento muito difícil, porque ele, quando ele morreu na cruz, um pouco antes de ele morrer, até mesmo Deus se voltou contra ele, virou de costas e abandonou ele. Imagina ficar 1 minuto sem Deus para Jesus, como deve ter sido. Deve ter sido muito difícil. Então, Jesus, ele morreu por nós e nós devemos viver por ele, fazer a vontade dele e caminhar por onde ele deseja que nós caminhemos, né? Então, nós devemos sempre voltar os nossos olhos para o nosso Senhor e Redentor, nos aproximarmos mais da cruz e de Jesus e nos afastarmos da natureza humana, né? Porque a natureza humana, ela sempre vai nos afastar de Deus, ela sempre vai levar a gente para o lado negativo das coisas, sempre vai levar a gente para um caminho que nos afasta de Deus, né? Então nós devemos renovar a nossa mente e passarmos a ter isso como uma convicção de que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Porque às vezes a gente fala muito isso, né? Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus está sobre tudo. Mas a gente se esquece disso no dia a dia. Então, como eu estava falando, a história de Jó, ela também nos aponta para algo ainda maior, que é a obra redentora de Jesus Cristo. Assim como Jó, Jesus enfrentou dores e provações inimagináveis, sem merecer, tudo por amor a nós. Ele carregou o peso dos nossos pecados na cruz,
Suportou a traição de seus amigos e até a ausência do próprio Pai para nos salvar e vencer todo o mal. E Jesus, ele conhece profundamente as nossas dores. E Ele está conosco em cada momento de sofrimento. Ele não apenas suportou o martírio, mas ressuscitou e se tornou nosso Redentor vivo. E Jó até proclamou em Jó 19, 25 a 27, ele fala: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, com anseia no meu peito e coração. Então, assim como Jó, a gente tem que confiar nessa promessa de que Jesus voltará e Ele virá, e o fim de todo sofrimento, morte e pecado vai acontecer quando Jesus voltar, né? Nós devemos permanecer firmes nele e não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Em Romanos 12, 2, fala, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovando a nossa mente em Cristo Jesus e entendendo que Deus está à frente de tudo, nos dias bons e nos dias maus, permanecendo com o nosso coração grato a Ele por tudo, porque independente se Ele faz ou não deixe de ser Deus e de nos amar. Em Coríntios 4, do 8 ao 11, o apóstolo Paulo fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Em Filipenses 4, do 12 ao 13, fala: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente vê aqui coisas que foram ditas pelo apóstolo Paulo, né? Ele tinha a mente dele renovada naquilo que Deus tinha falado para ele. Ele tinha convicção do que ele estava fazendo, né? Então, para ele, mesmo passando dificuldade, ou estando com bastante coisa, sendo perseguido, sendo abatido, mas ele sabia em quem estava a confiança dele, que ele tudo podia em Deus e que Deus era quem não tinha ele, né? E meu desejo é que as nossas mentes, nossos corações, eles possam entender isso, né? Possam entender de verdade o que é a vida de Cristo. Pode parecer algo repetitivo, mas que a gente se lembre disso todos os dias. Que não seja uma coisa que a gente lembre de vez em quando, em algum momento, mas que a gente se lembre disso todos os dias, porque se a gente tiver essa certeza todos os dias, não vai ter nada que impeça da vontade de Deus ser cumprida nas nossas vidas. Porque Deus, ele tem um plano para a vida de cada um, né? Ele tem uma vontade para a vida de cada um. Só que somos nós mesmos que atrapalhamos o mover e o agir de Deus nas nossas vidas, no momento que a gente não confia. Eu sei que tem vezes que é difícil, não é fácil, que tem momentos que a gente não está bem, mas a gente tem que tentar sempre voltar os nossos olhos para Deus, né? Que a gente possa entender o que é viver a vida de Cristo de verdade. E assim como o apóstolo
apóstolo Paulo, ele passou por momentos ruins e bons, mas ele entendeu que Deus era quem o fortalecia. Então, eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu já não tive confiança em Deus o suficiente por algumas coisas, passei por momentos difíceis de muito medo do que poderia acontecer e tudo mais, por falta de confiar em Deus, confiar no processo, confiar que Deus ele estava no controle de tudo, que Ele era soberano. E é uma coisa tão, aparentemente, vamos dizer, simples, né? Pensar que Deus ele é soberano, porque Ele é o Criador de todas as coisas e que tudo veio dEle, tudo retorna para Ele. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente precisa praticar todos os dias. Sempre renovando a nossa mente em Cristo para entender as verdades que Ele tem sobre nós. E não deixar normalizar, né, as coisas. Porque fora a gente sempre vê muita pessoa falando, fulano está passando lá por um momento difícil. Está de novo acontecendo alguma coisa com ele lá, certeza que ele está fazendo alguma coisa de errado, está em pecado. Deus não está com ele não, porque se Deus tivesse, não estava nessa desgraça toda que está passando. E a gente mesmo às vezes normaliza com a gente, nossa, estou passando, está dando tudo errado aqui. Não está dando certo o que eu estou fazendo, então eu acho que eu me precipitei, não ouvi Deus, eu errei mesmo, não devia ter feito isso, acho que essa escolha que eu fiz não foi a escolha certa. E a gente não para falar, opa, então deixa eu ver com Deus se é isso mesmo, se realmente tem alguma coisa que eu preciso corrigir ou não, em vez de ficar só no falar. E a gente acaba não agindo. Então que a gente tente não, que a gente seja, né, diferente, que a nossa mente seja diferente. Porque se fosse assim, Deus não prometeu, sua vida vai ser um mar de rosas a partir de hoje só porque você me aceitou. Se fosse assim, os discípulos não tinham sido perseguidos, sido presos, morto, todos foram mortos, né? O único que não morreu assim, que foi assim, perseguido, foi João, se eu não me engano. Eles todos tiveram momentos difíceis e a gente também não cai novo, né? E que a gente entenda a palavra de Deus que fala que nós morremos para nós mesmos, e que Jesus fala que nós, se nós queremos seguir a Ele, pega a cruz e siga, né? E quem quiser perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Que era isso que eu tinha para falar, né? A palavra que eu tinha para trazer. E que a gente tenha esse entendimento, se em algum momento a gente não correspondeu com isso de todo o coração, né? Que a gente possa se arrepender e Deus renovar mesmo a nossa mente, né? Pode ver que eu vou, o Fer vai cantar comigo uma canção, que a gente tem esse momento de reflexão mesmo, de oração, de arrependimento, por muitas vezes não confiar em Deus, né? Que a gente possa verdadeiramente confiar nele e viver a vida dele. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, e queremos entregar o nosso coração, Pai. Queremos, Senhor, colocar em prática cada palavra, Senhor, que saiu do Teu Espírito nessa noite sobre nós, Senhor.
Pai, gera essa fé no nosso coração, Pai, essa fé que crê além das impossibilidades, que confia, Senhor, que entra no barco sem remos, entrega a vida para o Senhor, o controle para o Senhor é o guia, o Senhor é aquele que nos leva para o nosso destino, o Senhor é aquele que nos leva para o nosso propósito, Pai. Que o Senhor olhe por nós, Senhor, por cada um aqui, enche de fé, Senhor, a tua igreja nesses dias, Deus, na esperança da glória, na esperança, Senhor, da tua presença, daquilo que o Senhor tem para fazer nessa terra, Pai, e da sua gloriosa volta, Jesus, em nome de Jesus. Que você coloque diante do Senhor o seu coração nessa noite. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter bem aqui. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter bem aqui. Pois se você estiver, eu tenho como ganhar as perdas. Você me completa e não deixa nenhum vão. E se você estiver, eu tenho como ganhar as perdas. Você me completa e não deixa nenhum vão. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vem compor quem eu sou, mais semelhante eu torno. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vem compor quem eu sou, mais semelhante eu torno. Torne perfeito, deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim, até que aquilo que era empate se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás, partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vem compor quem eu sou, mais semelhante eu torno. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz,
pedaços de mim vão ficando para trás, partes de ti vão me preenchendo enquanto mais eu me aproximo de você, Jesus. Mas partes de ti vem com quem eu sou, mas semelhante eu torno. Puder ficar em pé no seu lugar nesse momento. Senhor, eu oro por cada irmão e irmã aqui, Senhor, que estão no caminho, no processo de se parecer mais contigo, Jesus. Nesse processo tão lindo, Deus, que é deixando parte de si, renovando a sua mente com a mente de Cristo, fazendo algo a cada dia, entregando a si mesmo, renunciando às suas vontades, confiando na plena, boa, perfeita e agradável vontade do Pai, desejando cumprir essa vontade, Senhor, a cada dia. E cada um de nós, Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor, os seus atributos, o seu caráter, como o Senhor pensa ao nosso respeito, que o Senhor pensa a respeito do teu reino, como funcionam os valores, os princípios do seu reino. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a sair desse terreno, Senhor, natural, desse lugar, Deus, onde nós só vemos as circunstâncias ao nosso redor, mas que nós consigamos, Senhor, nos elevar aos lugares altos em Ti, Jesus, para ver as coisas com os Teus olhos, para sonhar com os Teus sonhos, para fazer as coisas, Senhor, segundo o Teu coração, Deus, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não, Senhor, mas porque a Tua graça nos alcançou, e a Tua graça nos leva a esse destino perfeito, a Tua graça nos leva para esse lugar onde há a plenitude da Tua presença, nos leva ao destino que o Senhor tem para cada um de nós, nos leva ao destino profético para cada um de nós, nos leva ao destino que o Senhor tem para nós, Senhor, para essa geração, Senhor, para tocar as vidas ao nosso redor, para fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Por isso nós nos entregamos a Ti, nós reconhecemos que necessitamos de Ti, nós reconhecemos que na nossa mente natural nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos entregar, mas nos dê a mente de Cristo, renova a nossa mente, Senhor, nos dê a fé que excede, Senhor, todo medo, a paz que excede todo entendimento, Senhor, a segurança de que onde o Senhor está é o melhor lugar, Pai. Onde a Tua vontade está, ali é o nosso lugar, Senhor, independente das circunstâncias, Senhor. Que nós consigamos ver nesses dias, Senhor, todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor nos acompanhe, cada um na sua casa, Senhor, abençoe as famílias, abençoe, Senhor, cada um que também não pôde estar aqui nessa noite, alcança onde estiver, Senhor, guarda, Senhor, cada vida, cada lar, Pai, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor nos persiga e nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou pedir para vocês ficarem no lugar de vocês mais uns minutinhos. Hoje é aniversário da nossa pastora. E eu queria aqui chamar também a Joyce, o André também é o pastor aqui dessa casa, a Joyce. E
também fizeram aniversário, também só dizer aqui, gente. Traz aqui, João, ó, o bolo aqui, ó. Vamos cantar parabéns e abençoar. Aqui, ó, a gente preparou um bolinho. E eu louvo a Deus pela vida de cada um desses irmãos que o Senhor tem colocado no nosso meio, né? A Van, nossa pastora aqui da casa. É difícil falar porque, além de pastora, é uma amiga, né? Do coração. Eu lembro a primeira vez que ela foi lá na casa da Si, parecia que a gente já se conhecia uma vida toda, né? Um coração íntegro que ama o Senhor. O André é um pastorzão que nos serve com todo amor, carinho, com o amor de Cristo aqui na terra, né? O chá do André, gente, cura assim, vocês não têm ideia. Também manda nós embora, né? Tanta tarde. Mas também esse coração do Senhor de servir verdadeiramente, né? O corpo de Cristo. A Joyce, uma irmã amada, uma amiga, que alegria caminhar com você. Ver tudo aquilo que o Senhor tem feito em você, na sua família. E acredito que vai ser um testemunho poderoso, gerado para a glória do Senhor. Então, nos ajuda aí a cantar parabéns para esses irmãos. Vamos celebrar. Vamos esperar acender essas velas. Vamos, fogo. Parabéns pra você, nessa data felicidade, muitas felicidades, porque fazer o toque, a vida que seja uma eterna sorte. Uma Eu peguei madeira no lavabo.